Feitas. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Nesta primeira edição da semana, queres olhar aqui, Alberto, para as revelações sobre a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. A ONU despediu 12 funcionários acusados de estarem ligados ao ataque de 7 de outubro. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, essas são revelações, de facto, mas a impressão global não é uma grande revelação, pelo menos não é chocante. Para quem não sabe, a UNRWA, a sigla corresponde à designação inglesa, mas é a Organização das Nações Unidas para o Apoio aos Refugiados Palestinianos. Desde logo, esta organização tem uma característica que é um bocado peculiar no que toca ao prolongamento no tempo, ou seja, os refugiados palestinianos aparentemente são considerados pela ONU, ou a ONU considera os refugiados palestinianos os próprios filhos dos palestinianos, os próprios netos dos palestinianos refugiados, ou seja, é uma espécie, aqui o estatuto de refugiado herda-se, as pessoas nunca deixam de ser refugiadas, independentemente das circunstâncias em que estejam envolvidas, mesmo os seus descendentes, pelos vistos, para a ONU continuam a ser palestinianos. Isso desde logo já era uma coisa curiosa, pelo menos. Mais curioso e menos agradável ou menos positivo é que esta agência já é há muito tempo acusada, está envolvida em controvérsias de apoiar o terrorismo palestiniano contra Israel. Não começou agora, não começou nesta guerra atual entre Israel e o Hamas em Gaza, já vem mais ou menos da data da criação desta agência, da ONU, e portanto, aí é que a revelação, é por isso que a revelação não é tão reveladora assim, em termos do financiamento que vai parar esta organização, vai parar muitas vezes para alimentar, para patrocinar propaganda anti-israelita, para patrocinar atos de terrorismo contra Israel e por aí fora. Portanto, nisto não há nenhuma novidade. A novidade, o que é realmente, ou que eu saiba é novo, é o facto de no passado 7 de outubro, alguns funcionários desta agência das Nações Unidas estiveram envolvidos diretamente no assassínio, na violação, na tortura de israelitas, no que aconteceu naquela data. Isto parece-me um dado novo, e eu próprio não tenho certeza se será, mas sendo novo ou não sendo novo, é um ato gravíssimo. É um ato gravíssimo e que já está a levar uma série de países ocidentais, naturalmente, e que para já não incluem Portugal, naturalmente também, está a levar uma série de países a retirar o financiamento, ou a suspender, pelo menos, o financiamento a esta Organização das Nações Unidas, porque, parecendo que não, é chato estar a financiar associações que não só toleram o terrorismo ou patrocinam o terrorismo, como ainda por cima se envolvem diretamente nele através dos seus funcionários. Dito isto, temos esta organização para os refugiados da Palestina, ou para os palestinianos refugiados, da ONU. A ONU tem um secretário-geral, que, portanto, tutela estas coisas todas, e o secretário-geral, pelos vistos, não sabia de nada. E quando nos lembramos que o secretário-geral da ONU é o engenheiro Guterres, isso talvez não seja uma grande surpresa. O engenheiro Guterres, das duas uma, nesta e noutras matérias, mas normalmente em matérias que versem em Israel, o engenheiro Guterres ou é profundamente ignorante, profundamente incompetente, ou então tem uns desvios de caráter que é melhor se calhar não adjetivar aqui, porque iria dizer uma palavra feia. Mas o engenheiro Guterres mostrou-se de início horrorizado. Mas, por um lado, esse horror dele perante esta situação, ou esta forma de agir da Agência para os Refugiados Palestinianos, da ONU, esse horror é tardio, porque o engenheiro Guterres tinha a obrigação de saber as conotações que essa agência tinha com o terrorismo palestiniano e os preconceitos, para ser simpático, que essa agência tinha e tem em relação a Israel. Portanto, por um lado, o horror que o engenheiro Guterres sentiu é tardio. Por outro lado, o horror também é breve. O horror passou-lhe depressa, porque o engenheiro Guterres, face ao facto de uma série de países estarem a suspender o financiamento a esta agência da ONU, o engenheiro Guterres, o que é que vem pedir? Vem pedir que o financiamento não seja suspenso. Vem-se mostrar, no fundo, o horror dele pelos massacres de 7 de outubro, como já revelou noutras ocasiões, é um horror bastante relativo. Também ele fica horrorizado se esta
delegação da ONU, que, pelos vistos, está envolvida diretamente em nos piores atos imagináveis que o ser humano pode cometer, deixe de ser financiada. Isso é que é grave para o engenheiro Guterres. E é tão grave que ele já... Há muito mais notícias. Uma pessoa que pesquise no Google, há muito mais notícias do engenheiro Guterres a pedir, a mostrar-se triste, indignado, surpreendido com a suspensão do financiamento a esta agência, do que propriamente com aquilo que a agência fez. Já também não há uma novidade em relação à figura em causa. Já sabíamos o que é que ele pensava e qual é o seu papel nesta questão do Médio Oriente. Entretanto, o engenheiro Guterres, porque teve que o fazer, porque faz parte das suas funções, aproveitou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que é uma data que as Nações Unidas costumam assinalar, as Nações Unidas que deviam ter vergonha na cara face ao tipo de posições que tomam em relação a Israel, o seu conceito dos direitos humanos, etc. Deviam ter vergonha em tocar no assunto, mas pelos vistos não têm, e fazem questão de falar no Dia de assinalar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Nesta data, que foi agora 27 de janeiro, o engenheiro Guterres fez um discurso e conseguiu fazer um discurso sobre as vítimas do Holocausto sem nunca mencionar a palavra judeu, ou judeus, ou judaico, ou judaica. Nunca tocou no alvo, nas vítimas desse holocausto. Pelo contrário, o engenheiro Guterres lembrou que aquilo que o ódio que alimenta o holocausto, estou a citar aqui, não começou com os nazis, nem terminou com a sua derrota. Quer dizer, é uma coisa mais vaga, que não se restringe àquele momento específico da história. Sim, de facto não. E não graças, muitas vezes, a pessoas que ativamente exprimem esse ódio, e graças também a pessoas que, embora não expressem esse ódio de forma tão ativa e tão clara, esse ódio, ou pelo menos essa aversão à ideia de Israel e ao que é o sionismo. Lembro que o sionismo é uma espécie de prova de superioridade, ou de afirmação de superioridade racial, ou coisa do género. O sionismo é apenas um desejo de que os judeus tenham uma pátria e uma terra. É apenas isso. E o engenheiro Guterres tem sido muitas vezes, embora não o assuma claramente, é natural, mas pode ser muitas vezes acusado de ser um antisionista, isto para usar a terminologia que esta gente usa, e que ainda agora houve no Porto, anteontem, salvo erro, mais uma manifestação contra o sionismo. O engenheiro Guterres não esteve na manifestação do Porto, mas poderia ter estado, que não destoaria com certeza. Ou seja, as Nações Unidas não são uma organização que tenha a mínima legitimidade para, não só por causa desta questão da Agência dos Refugiados Palestinianos, mas por muitas outras questões. As Nações Unidas há muito que não têm qualquer legitimidade para falar de Israel de forma isenta, para falar da questão do Médio Oriente de forma isenta e limpa, e o seu secretário-geral ainda menos. Este secretário-geral, mais do que qualquer outro, provavelmente qualquer um dos seus antecessores, está inequivocamente empenhado num dos lados do conflito. Tem uma posição, pode ser por pressões externas a que ele se sujeita, pode ser por convicções pessoais, não sei. Sei aquilo, o engenheiro Guterres, o que passa das palavras e dos gestos, dos atos do engenheiro Guterres, é uma aversão natural no sentido que existe a Israel, e uma preferência clara por aquilo que se pode chamar a Palestina, mas que nesse pacote se inclui os terroristas que dominam Gaza e, em boa parte, uma propensão para o terrorismo que também domina a Cisjordânia. Também não nos esqueçamos disso. Portanto, o engenheiro Guterres é o que é, provavelmente está no lugar certo. O mundo é que não convém que o mundo dê às Nações Unidas uma importância que as Nações Unidas não podem ter, porque as Nações Unidas, nesta matéria, em algumas outras também, mas sobretudo nesta matéria, já provaram que não são confiáveis. E em 7 de outubro passado provou-se que essa falta de confiança, ou essa falta de credibilidade das Nações Unidas, pode ir até aos limites, incluir entre os seus funcionários assassinos e violadores e toda a sorte de selvagens que perpetraram carnificinas indescritíveis, não é? Alberto Gonçalves, com o primeiro Ideias Feitas desta semana, aqui a olhar para essa agência das Nações Unidas, e o título do Ideias Feitas é Hamas, ONU e Guterres, a mesma luta. É a conclusão do Alberto Gonçalves e marcamos novo encontro amanhã, Alberto, à hora habitual. Até lá. Até amanhã, Vanessa.